Nesta nossa viagem a caminho das terras do Norte, viemos parar uma das joias de Espanha. Ficámos impressionados pela beleza do enquadramento, pelo local para estacionar a autocaravana e aqui ao lado também temos um supermercado, deu muito jeito. Estamos no El Burgo d'Osma, muito perto de Sórria, e é uma localidade que vamos conhecer agora a seguir. E não se esqueçam, faz parte dos pueblos mais bonitos de Espanha. Venham comigo. Venham comigo e com a Dona Cristina, porque isto é uma equipe de trabalho, não é só um. Antes que ela refile comigo é melhor dizer isto, não é? Senão ainda tenho que ouvir. É uma equipe. Cristina, também temos a sorte de ser bafejados com um dia de primavera, mas está um sol. Estão 20 e tal graus. Está muito quente. Está muito quente. É bonito. Aqui este rio, não me lembro o nome, daqui a pouco já vou ver como é que o rio se chama. Ele leva um caudal bastante grande, tem chovido muito. Felizmente parou a chuva e proporcionou-nos um tempo espetacular. Vai ver aqui o rio. E os campos cheios de flores, que é muito bonito, não é? Rio Ucero. Era o rio que provocava a curiosidade da Cristina e ficava a admirar a paisagem. El Burgo d'Osma, uma antiga e monumental cidade episcopal que oferece um dos recintos medievais mais bem conservados de toda a província de Sória. A sua catedral, chamada da Assunção, foi núcleo-sede da Diocese de Osma desde o século VI, o que a torna uma das mais antigas de Espanha. A cidade foi declarada conjunto histórico-artístico. Ao passearmos pelas suas ruas ladeadas por arcadas cobertas, é como se fôssemos transportados para outra época. E por aqui até há quem se dedique à arte de apanhar gambezinhos. E se os grandes edifícios nos impressionam, também os pormenores que vamos encontrando não nos deixam indiferentes. Na sua plaza maior, junto ao Ayuntamento, vamos encontrar um local onde promovem visitas turísticas num veículo elétrico. Vamos experimentar. Y avión, ambos afluentes del. E pouco depois, silenciosamente, já percorremos as suas ruas. Estamos pasando junto al edificio del seminario. En día se conservan las ruinas del mismo, situado en un cerro entre. O silêncio dos veículos elétricos. Felizmente, pouco depois já parávamos para tirar uma foto para ficar para a recordação. O passeio foi muito interessante porque nos permitiu visitar os arredores de Burgo d'Osma. Regressávamos àquelas ruas cheias de história que nos faziam recordar outras épocas, em que nos sentávamos à mesa para comer apenas de faca e colher e as ocupações não eram digitais, eram analógicas e conseguíamos sobreviver. Sinceramente, tínhamos gostado muito de visitar esta localidade, mas ainda havia uma surpresa para a noite. Estávamos a preparar para passar a noite, alguém bateu à porta, era a polícia, que nos veio dizer: não podem estacionar neste local, têm que ir para uma área de serviço, fica aqui a umas centenas de metros. Foi a primeira vez que tal nos aconteceu em Espanha. Bom, deixemos Burgo d'Osma para trás e vamos para a localidade seguinte. É agradável este passeio da área de serviço até aqui ao centro da localidade, Almazã, não é? Almazã. E tens... o mais interessante é que estamos aqui numa ponte pedonal que é ondulada sobre o Rio Douro. É verdade. Imagina. Estas águas que estão a passar por baixo de nós ainda vão chegar à cidade do Porto. Vamos chegar à cidade do Porto. E onde desaguar naquele Atlântico, de que já nos afastámos há alguns dias. Vamos continuar? Vamos. Mal entramos na localidade, somos surpreendidos por alguém que à janela... Ah não, são as gemas de Almarza, uma especialidade local, não deixem de provar. É isto que as viagens têm de bom, sermos surpreendidos com algo que não esperávamos encontrar, como esta igreja românica chamada São Miguel, que estava fechada por um motivo do corte da luz. Terá sido obra do diabo, muito estranho. Aproveitemos para visitar a panorâmica das suas muralhas, que são surpreendentes. Espera, afinal já há luz, a igreja foi reaberta, é a altura de entrar. O responsável pela igreja era muito simpático e conduziu-nos numa visita guiada pelas suas principais curiosidades, como esta abóbada,
românica, mas estilo mudéjar, única em Espanha. Não deixámos de reparar no Cristo, que já leva centenas de anos de devoção, e quando nos indicava quais os momentos a visitar pela localidade, reparei nesta placa que nos evocava ao período da Reconquista, em que os reis católicos residiram nesta localidade. Aqui fica um agradecimento à simpatia do responsável, que nos deu boas dicas do que havíamos de visitar a seguir. E enquanto a Cristina se deliciava com o cantar de um pássaro, descobriu um placar que nos chamava a atenção das muitas localidades a visitar nesta província de Sória. Vai ser objeto de uma próxima visita. Agora, regressaríamos de novo à cidade, que tem a sua origem na Idade Média, numa altura em que o Rio Douro significava a fronteira entre cristãos e muçulmanos. E ainda bem que os polícias correram connosco daquele local de estacionamento à noite, porque senão não tínhamos descoberto Almazã, que tão boas recordações nos deixa. Deixávamos este ermitério de Santiago e regressávamos à área de autocaravanas. Havia que continuar a viagem. Desta vez foi a Dona Cristina a responsável pelas mudanças técnicas e a viagem... Mas cuidado. Vou ali uns companheiros. Um momento. Sim. Pronto, está livre. Agora podemos seguir viagem. A caminho de Zaragoza, nosso próximo destino. Como área de serviço para autocaravanas, de que gostamos muito, até porque temos logo ali ao lado o metro, que nos leva diretamente ao centro da cidade. Cristina, nesta nossa viagem chegámos a... Zaragoza, uma cidade fundada há 2000 anos. Precisamente este ano faz 2000 anos. O César, o homem que esteve cá no ano 24 a.C. César Augusto. E que fundou esta cidade linda. Aqui atrás de nós está uma catedral, que vamos passar lá à porta daqui a pouco e vamos continuar a nossa viagem. Nossa Senhora do Pilar. A caminho do norte da Europa, mas por enquanto ainda em Espanha. Espanha. Parece um postal, olha. E mesmo ali ao lado vamos encontrar umas muralhas que foram construídas pelos homens comandados por... E a caminho do mercado da cidade não deixámos de lhe fazer uma vénia. É que já lá vão 2000 anos de história. E muitas também são certamente as histórias que este mercado encerra. Sapia natural. Olha, a pescada está mais ou menos a 9. Os mercados são a nossa perdição, um dos locais que nós nunca deixamos de visitar numa cidade. Continuámos a passear por aquelas calhas, mas à procura de um lugar que fosse um pouco mais fresco. É que a temperatura estava de facto muito elevada. Início do mês de abril, 7 da tarde e 26 graus. O clima está de facto a mudar. Também para nós estava na altura de mudar de cidade. Fomos fazer as nossas despedidas desta cidade que tanto gostamos junto à Catedral Basílica de Nossa Senhora del Pilar. Conhecem estes cenários? É verdade, estamos na estrada a caminho de Andorra. Já lá vão 50 anos desde que começámos a percorrer estas estradas, que eram muito diferentes na altura, mas nunca deixamos de nos surpreender com esta beleza. Há muito que os preços de Andorra deixaram de nos interessar, mas o que verdadeiramente nos traz aqui são de facto estas paisagens. Hoje com os túneis é muito mais fácil e pouco depois já estacionávamos no nosso lugar habitual em Andorra, junto ao supermercado River. Cristina, cá estamos de novo em Andorra, não é? Aqui dentro do elevador do River, um supermercado simpático, faz o favor de nos acolher e nós retribuímos fazendo aqui as nossas compras. É verdade, aqui está cheio de autocaravanistas. E Andorra é sempre Andorra, portanto, é assim, montras com eles, lojas, montras, compras, bora! É prático vir aqui no autocarro, não é? Ali do River apanha-se o autocarro para o centro de Andorra Velha, pagamos 1,80€, 1,90€ cada bilhete, é a linha 1. É o habitual, já mostramos isto em vários vídeos, mas de qualquer maneira fica aqui mais uma vez. Que é informação. E há quem pense que Andorra é só compras, mas não é verdade. Tem locais muito interessantes e muito bonitos para se visitar.
todos os anos 10 milhões de turistas visitam o Principado. Estes não são príncipes, mas até ficaram muito bem nas fotos. E enquanto tomávamos uma canha, e é esta a vida dos autocaravanistas. E agora, para aqueles que nunca vieram a Andorra ou queiram recordar, vamos fazer a subida de Andorra à Velha para Pá de la Casa, e em que temos duas opções: subir toda a montanha até aos 2450 metros ou utilizar um túnel. Quando se começa a subida, nunca se sabe bem qual o tempo que vamos encontrar no cume. Começamos a encontrar as primeiras pistas de ski que ainda guardam alguma neve. Muitas são as resorts de ski que foram construídas na zona de Andorra nos últimos anos, e a pouco começamos a ver desenhar-se à nossa frente o Círculo Glaciar. Para nós, uma das paisagens mais espetaculares que se podem encontrar por estas paragens, especialmente nesta altura em que ainda estava com bastante neve. Se tiver bom tempo, não deixem de passar no cume da montanha. Mas para nós, queríamos seguir rapidamente para a França. Apanhámos o túnel e lá ao fundo será o continuar desta história, mas num próximo vídeo. E não se esqueçam, até lá subscrevam o nosso canal YouTube e vamos continuar a viajar juntos.